Irmãos, um domingo tão especial para nós. Felizmente ou infelizmente, muito por conta do comércio já em volta do Natal, o Natal é muito mais forte popularmente nos dias de hoje, né? E não que nós não devemos celebrar o nascimento de Jesus, mas é na cruz que nós temos vida. Então, se é por causa da cruz que nós temos vida, nós começamos na cruz. É na cruz de Cristo que nós agora temos vida, temos novo sentido de vida. Jesus ressuscitou e agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E, naturalmente, nós acabamos deixando a Páscoa como se fosse o segundo evento mais importante do ano, né? Como se fosse um segundo momento no qual nós nos encontramos. Para nós aqui dentro da cultura de Vitimarsum ainda é um pouco forte, porque nós temos os encontros das famílias, então as famílias vêm, se reúnem, alguns de vocês estão aqui, e muito bom rever vocês, ver o rosto de vocês. Mas será que isso de fato, a forma como popularmente nós vivemos a Páscoa, e encaramos esse final de semana, é a forma no qual nós devemos viver as nossas vidas? Porque eu quero convidar você a refletir comigo sobre esse momento do sábado até a ressurreição nas Escrituras. E eu vou ler de Lucas, no Evangelho de Lucas, mas você pode acompanhar, em alguns detalhes nós temos, né, nos outros Evangelhos, mas eu quero ler com você no Lucas, no capítulo 23, Lucas 23, a partir do versículo 50. Lucas 23, a partir do versículo 50, diz assim: havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo. Esse homem, José, ele fazia parte do Sinédrio, um homem muito importante, composto por mais ou menos 70 homens, que deliberavam sobre questões jurídicas, populares e religiosas. Esses homens tinham, na cultura judaica ainda, na época, antes de Roma ser soberano naquela região, eles que tomavam decisões até a respeito de quem, para dar uma sentença de morte para uma pessoa. Esses homens aqui eram desse grau de importância. Depois, com Roma chegando, Roma tira esse poder deles de julgar uma pessoa à morte. Tanto é que Paulo, quando é condenado, né, levar as chibatas, eles falam: opa, nós somos cidadãos romanos. E quando Jesus é questionado sobre a mulher adúltera, que ele vai dizer assim: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, e eles chegam para Jesus e falam: a lei diz para nós apedrejarmos, para ela darmos a sentença de morte. E o Senhor o que diz? E Jesus está naquela enrascada, porque só o Império Romano poderia condenar alguém à morte, e isso poderia levá-lo à morte. Então, esse homem que está aqui, José, é um homem muito importante para a sociedade. E os outros evangelhos vão dizer que esse homem, ele era um discípulo de Jesus, e que ele não consentiu com a decisão desses homens em condenar Jesus. E esse homem era um discípulo de Jesus. Então, assim que passa e Jesus morre, esse homem José, membro do conselho, um homem bom e justo, que não tinha, lá no versículo 51, que não tinha concedido com a decisão do procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, de Judeia, e esperava o reino de Deus. Dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então o desceu, o envolveu em lençol e colocou num sepulcro. Cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. Então ele pede o corpo de Jesus e coloca num sepulcro que ninguém havia usado. E como de costume, havia esses sepulcros aqui, eram sepulcros de pessoas que haviam sim uma condição financeira diferente da população, porque haviam cemitérios públicos, que eles colocavam pessoas que não tinham condição. E esse homem pega e coloca Jesus nesse sepulcro, provavelmente que foi planejado para toda a sua família poder usufruir. E Jesus é colocado em panos dentro desse lugar. E aí começa que era o dia da preparação,
e estava para começar sábado. E aí, no versículo 51 vai dizer que as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, seguiam José e viram o sepulcro no qual Jesus fora colocado. E em seguida foram para casa preparar os perfumes, as especiarias aromáticas, e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Mas sabe o que está acontecendo enquanto elas estão obedecendo o mandamento? Os outros líderes religiosos estão indo atrás de Pilatos e falar, viu, esse impostor, como eles estavam se referindo a Jesus, ele falou que ele iria ressuscitar. Nós precisamos colocar guardas na frente do sepulcro para que, se o corpo dele sumir, não possa se espalhar uma mentira que será pior ainda. Ué, mas não eram esses mestres que brigavam e questionavam Jesus a respeito de guardar o sábado? Não eram esses mestres que questionaram Jesus de quebrar as leis, agora estavam quebrando as leis para condenar um homem injusto? O tamanho da dureza do coração humano. Mas essas mulheres, elas guardam o sábado. E aí o texto continua, e nós vamos para o capítulo 24, que fala que no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres, elas se levantaram e foram até o sepulcro com as suas especiarias aromáticas que elas haviam preparado. E encontraram removido a pedra do sepulcro. Sabe o que é interessante, irmãos? E talvez você já ouviu mensagens sobre isso, que esse carinho dessas mulheres ao prepararem as especiarias e ir até lá cuidar do corpo de Jesus, parece ser um ato de incrível amor e cuidado e delicadeza pelo qual o seu mestre merecia passar e não simplesmente estar ali largado e morto sem ter o devido cuidado que o costume mandava. Mas se nós lembrarmos, e se você lembrar, se você não lembrar, eu vou te lembrar, Jesus fala o tempo todo para os discípulos que ele iria morrer e deveria ressuscitar. Se elas estivessem lembrando e ouvindo e vivendo aquilo que Jesus mandou elas fazerem, elas não iriam preparar algo para um corpo que não ia estar lá. Certo? Como que você vai preparar para cuidar de um corpo que não vai estar lá? Porque Jesus havia falado para todos os discípulos, eu preciso morrer e ressuscitar. O Filho do Homem virá e morrerá e ressuscitará no terceiro dia. Então, isso mostra que um gesto simples, que parece muito bonito, mas na verdade por trás mostra uma desobediência a Jesus. E elas vão até ali morrendo de medo, bem no começo da hora, e o texto vai continuando, e ele vai dizendo, entre os evangelhos no final, mas você pode acompanhar, que quando elas chegam lá, elas se deparam com a pedra, que a pedra havia sido removida. E o texto vai dizer que para a pedra ser removida, tinham guardas ali que foram colocados para proteger o sepulcro de Jesus, pedra gigantesca. Se você pesquisar, você vai ver que a pedra, mais ou menos, hoje que tem lá, ela tem mais ou menos 1 metro de circunferência, lá no túmulo de Jesus, e ia pesar mais ou menos uns 2.500 quilos. Algo difícil para ser feito por 2 pessoas. Só que quando você olha a imagem, quando nós olhamos a imagem do sepulcro de Jesus, a marca na pedra do sepulcro, parece que aquela pedra era muito maior. Se você olhar a imagem, parece que ela tem um desenho muito maior. Mas independente do tamanho que a gente pode pesquisar e tentar achar qual é o tamanho, era algo pesado e difícil. Mas mais do que isso, aquela pedra não estava só representando um desafio físico para ter o acesso ao corpo de Jesus. Aquela pedra representava que Jesus morreu. E para os discípulos, Jesus representava, acabou, o nosso mestre não está mais entre nós. Acabou. O que nós vivemos e ouvimos talvez não é realmente aquilo que está acontecendo. Porque os discípulos, assim como eu e você, nós precisamos, às vezes, enxergar, pegar para nós crermos. Porque senão nós não cremos.
E essas mulheres, quando chegam lá para cuidar de um corpo que elas deveriam saber que não estaria lá, Deus é tão bondoso que o texto bíblico vai dizer que um anjo, como um raio de luz, aparece, e os soldados que estão lá, eles ficam como mortos. Eles ficam como mortos. Mas as mulheres, elas se dobram os joelhos ao chão, porque elas reconhecem esse anjo de luz. Jesus, Deus está ali com seus anjos, cuidando dos seus e derrubando a pedra, derrubando um império, se for preciso, para se revelar aos seus. E Jesus, irmãos, ele ressuscitou. E elas olham ali e deparam com esse anjo, e os anjos falam assim: por que vocês estão procurando aqui? Ele não está aqui. Elas ficaram perplexas. Ele ressuscitou. E quando elas escutam essa notícia que Jesus ressuscitou e os anjos contam essa notícia para elas, elas saem correndo e vão contar para os outros discípulos que Jesus havia sido ressuscitado, que ele tinha ressuscitado. E quando elas chegam lá, elas contam, e o texto vai dizer que conta para Pedro, e Pedro fica tão agitado que sai correndo para ver se realmente Jesus havia sido ressuscitado. E Pedro, quando chega, Pedro encontra ali as faixas que haviam enrolado em Jesus e encontra o pano que eles haviam, um lenço que eles haviam colocado sobre o rosto de Jesus. Mas esse lenço, ele estava dobrado. No lugar onde a cabeça de Jesus havia sido repousada, estava dobrado ali. E só esse gesto que parece tão simples para nós, e que talvez você já ouviu, ele deveria ter rasgado o coração de Pedro, como a gente espera que isso tivesse acontecido. Porque na cultura judaica, um mestre, quando ele estava à mesa, um senhor, um amo, como nós podemos dizer, ele sentava à mesa e ele ia comer, e tinha os seus serviçais que ficavam em volta da mesa. E às vezes o mestre poderia levantar da mesa simplesmente para ir ao banheiro, ou para fazer algo, e depois voltar e continuar a sua refeição. E para o servo saber se o mestre iria voltar para a refeição, ou se ele havia terminado a refeição, na cultura significava, se ele levantava da mesa e jogava o lenço sobre a mesa, ele terminou. O lenço está jogado. Ele terminou a refeição, os servos podem vir, recolher a mesa e tirar a mesa, porque o mestre, o dono ali havia terminado a refeição. Mas se ele levantasse, e antes dele levantar, ele pegava o lenço e dobrava, e deixava o lenço dobrado sobre a mesa, significava que ele ia voltar para a mesa. E o texto vai dizer que Pedro encontra esse lenço dobrado, onde a cabeça de Jesus havia repousado. Jesus, no momento da sua ressurreição, cuidou de um detalhe tão maravilhoso para a vida e para o coração de Pedro, dizendo: olha aqui, vocês vão ver um sepulcro vazio, e eu vou deixar aqui um sinal que eu vou voltar. Eu voltei e eu vou voltar. Está aqui. E ele encontra Pedro, e encontra Pedro depois, e nós vemos depois, Jesus restaura o coração de Pedro, que apesar de ter visto esse lenço, apesar de ter visto o sepulcro vazio, não creu. E começou a viver a sua vida como se nada estivesse acontecendo. E é dentro dessa perspectiva que eu gostaria que você olhasse para a vida dos discípulos e por que você visualizar essa história tão importante. Porque é muito comum nós dizermos Feliz Páscoa. É muito comum nós podermos nesse período falar: nossa, vamos esconder os ovinhos para as crianças.
Em casa lá, o meu sobrinho e o Isaac, eles 7 horas da manhã, ontem eles já não queriam ficar dentro de casa já, porque eles queriam buscar os ovos. Mas está tudo molhado, a grama está molhada. Você não conseguia conter eles dentro de casa, que eles estavam ansiosos para procurar, né? A mãe também, claro, né? Para esconder. Ela nem está aqui, né? Mas depois é isso, ela estava tão ansiosa quanto eles. E isso é muito bom, né? Nós gostamos, nós falamos disso, isso parece que está tão forte para nós. Só que a realidade que os discípulos encontraram é que eles viram o seu mestre crucificado, eles viram uma pedra sobre o sepulcro, eles viram soldados vigiando o sepulcro, no qual o seu mestre foi morto. E naturalmente, a partir da realidade humana, eles começaram a viver a sua vida como alguém, assim como eu e você, vive todos os dias, vivendo pautado na realidade humana. Se eu vejo, eu faço, se eu vejo, existe, se eu consigo perceber, então é verdade, se eu não percebo, não é verdade, se eu estou vendo que isso aconteceu, é verdade, ou pior, por que as pessoas que dizem seguir esse Jesus fazem isso ou fazem aquilo? Porque eu não sei se você sabe, mas os discípulos de Jesus, todos eles erraram um com os outros. Lembra que Pedro foi lá e não deixou Jesus lavar os pés? Não, os meus pés você não vai lavar. Onde já se viu? Quando os soldados chegam para pegar Jesus, ele é o primeiro a dar uma espadada na cabeça de um soldado, né? A gente pensa que Pedro foi lá, pegou uma faquinha e fez assim, né? Assim que a gente vê nos filmes, né? Pedro indo lá e cortando. Não. Quando você acerta alguém na orelha com a faca, você tinha outra intenção. É esse cara que nega Jesus. Tomé, que em certo momento, quando tem que ressuscitar Lázaro, chega assim e fala assim: vamos então morrer com ele. Se o senhor quer ir voltar para lá, onde as pessoas estão querendo te perseguir, tudo bem, vamos lá então morrer com ele. Parece ser um homem, né? Vou lá, todo disposto com Jesus. Tomé é conhecido, nós usamos até isso como ditado popular, né? Eu sou igual ao Tomé, preciso ver para crer. A realidade mudou. E os discípulos muda a sua forma, muda quem eles são. E os discípulos começam a ficar assim um com o outro, porque eles falam: você negou Jesus. Eu não vi você na hora que a situação pegou. Onde é que você estava? Você não era seguidor de Jesus? Você não andou sobre as águas? Não viu o extraordinário de Deus? Não teve experiências sobrenaturais com Jesus? Cadê a sua fé agora? E naturalmente eles também começaram e provavelmente olharam um para os outros, porque quando Jesus aparece depois para eles, o texto vai dizer que Jesus aparece e tinha certa discussão sobre eles. Eles estavam com medo, portas fechadas. Homens e mulheres assim como eu e você, que quando a nossa realidade muda, nós mudamos. E sabe qual é o problema disso? É que nossa fé para de ser em quem Jesus é e o que Jesus fez e começa a ser pautado no outro e na realidade do outro. Então, se determinado público está muito animado, então eu sou animado também. Se determinado público está fervoroso, então eu vou ser fervoroso também. Se está todo mundo bravo, então eu sou bravo também. Ou pior, eu não me identifico com esse grupo que está assim, aí eu fico de fora, critico o grupo que está lá e também vivo a minha fé do jeito que eu quero. Dependendo da realidade, dependendo do que os seus olhos estão vendo, dependendo do que você consegue materializar, pegar. E a gente olha para a história bíblica e acha que os discípulos fugiram porque eles eram discípulos de segundo escalão. Eu e você, por muito menos, nós fazemos isso. Nós fugimos. Nós deixamos de viver, estar onde Jesus nos mandou estar, fazer o que Jesus mandou nós fazermos, para estarmos correndo atrás de outras coisas. Mas sabe qual é o incrível? É que o texto bíblico, eu falei isso ontem para os jovens, a profecia bíblica, irmãos, vai dizer que Jesus precisava morrer e ressuscitar. A gente não tem um texto bíblico dizendo que Jesus precisava restaurar Pedro.
Então, no nosso sentido humano, Jesus poderia ter ressuscitado, apareceu, as pessoas viram, teve testemunha de que Jesus ressuscitou, cumpriu-se a profecia, subiu aos céus. Tchau, obrigado. Mas Jesus nos ama tanto que ele decide encontrar os discípulos e falar: Tomé, você precisa pôr a mão para entender que eu ressuscitei? Você precisa ver porque você é pequeno, a fé. Você precisa ver porque você é menino na fé, por isso que você precisa ver. Então veja. Pedro, você que era o cara que falava que fazia tantas coisas e deixou e abandonou o grupo dos discípulos e me negou, eu vou preparar um banquete para a gente conversar. Em São Paulo, a gente na periferia, ou paulista, fala assim: vou fazer um rango para nós trocar umas ideias. Nós vamos sentar para trocar umas ideias. Que eu preciso conversar com vocês. Preciso entender por que eu caminhei com vocês. Por que eu ressuscitei. Eu estou dando a vocês um novo propósito de vida. E isso é o que deve mudar a minha e a sua vida. Jesus ressuscitou. E que diferença isso tem na sua vida? Jesus ressuscitou e no domingo de Páscoa parece que faz todo sentido a gente lembrar, porque é popularmente assim. Mas Jesus ressuscitou e o quanto essa mensagem fala ao seu coração quando você está passando pelos piores momentos da sua vida. Jesus ressuscitou e quanto essa mensagem ecoa no seu coração quando a sua família está, parece que se dissolvendo. Quando os seus filhos parecem que não te obedecem e não te respeitam. Quando você passa por problemas financeiros que você acha que você vai quebrar. Onde está a ressurreição de Jesus? Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo vai dizer que se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, em vão é a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, em vão é a nossa fé, em vão é nós crermos. Então o que eu estou dizendo para você é, você tem que parar de querer só ver as coisas para você viver uma fé genuína com Jesus. Você tem que parar de viver só uma fé que é baseada no material, no se eu vejo, eu faço, se eu sinto, então eu faço. Sabe quem faz isso, irmãos? Os animais irracionais. Se eles estão no cio, eles fazem o que eles precisam fazer na frente das pessoas, porque eles são movidos por isso, pelos que eles cheiram, pelos que eles estão sentindo. Jesus nos chama para nós vivermos uma fé de obediência. E por isso que ele precisa encontrar com seus discípulos para falar: ei, vocês estão se perdendo, estão esquecendo que eu ressuscitei dentre os mortos. Que o que eu falei para você é verdade, e a minha palavra é eterna e jamais se perderá. Então eu não sei o quanto da ressurreição de Jesus você carrega no seu coração. Mas eu quero dizer para você que se Jesus não ressuscitou, e se você não tem isso claro na sua vida, em vão é a sua fé. Você está sendo só um religioso que nasceu dentro de uma cultura evangélica cristã. Isso não faz de você um discípulo. Isso faz de você uma estatística. Mas se Jesus ressuscitou dentre os mortos, para a sua família a ressurreição. Para a sua empresa que você está com medo de quebrar, a ressurreição. Para os seus problemas, a ressurreição. Para a sua falta de fé, a ressurreição. Para você olhar e acreditar que Deus está fazendo algo novo, até no meio de uma geração corrompida e depravada como a nossa. A ressurreição. Essa ressurreição na igreja, a ressurreição para os discípulos de Jesus, porque Jesus encontra esses discípulos incrédulos e renovam eles. Então, por que você está condenando os discípulos que Jesus decidiu se encontrar antes de subir aos céus? Sabe por quê? Porque você está esquecendo de lembrar que Jesus também precisa encontrar você na sua incredulidade quase sempre. E por isso você talvez está julgando as pessoas assim. Mas eu quero orar por você e quero
terminar essa reflexão nessa manhã, dizendo para você que se não há nenhum nome pelo qual que nós lemos aqui, se não há nenhum outro nome no qual nós devemos ser salvos, que é o nome de Jesus, se não há em mais nada que eu e você precisamos nos apegar e correr, a não ser Jesus, eu quero orar por você, porque talvez você está como os discípulos no caminho de Emaús, tocando a sua incredulidade à frente, tocando as suas questões pessoais à frente e seguindo para um caminho diferente no qual Jesus pediu para você seguir. Eu quero dizer para você, nessa manhã, que o nome de Jesus, ele é poderoso para restaurar a sua vida, porque ele ressuscitou. O nome de Jesus é poderoso para fazer com que os seus olhos, os olhos dos discípulos, que caminharam do lado de Jesus, nesse caminho de Emaús, e não o viam, e não o percebia que era Jesus, quando eles sentam à mesa com Jesus, os seus olhos se abrem, e eles enxergam que Jesus estava com eles o tempo todo. Eu quero orar para você e dizer para você que no nome de Jesus os seus olhos podem ser abertos. Você que já caminhou com Jesus e que talvez nesse momento não o percebe, por causa da realidade à sua volta. O nome de Jesus é poderoso para trazer vista aos cegos e para restaurar o mais profundo coração incrédulo do discípulo. Quero orar por você, para que a ressurreição de Jesus seja viva na sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é poderoso. O Senhor ressuscitou. O Senhor moveu pedras. E na demonstração de poder de pedras serem tiradas do sepulcro, o Senhor tem um carinho de deixar um guardanapo como símbolo que o Senhor volta. No poder de rochas se partirem, do véu se rasgar, de mortos levantarem do túmulo, o Senhor prepara um banquete para os seus discípulos, para encontrá-los e dizer qual é o teu plano nas nossas vidas. O Senhor é um Deus poderoso e um Deus que se encontra com a gente, na demonstração de poder e no simples gesto, para dizer para nós que o Senhor está vivo e que o Senhor é presente em nós. Senhor Jesus, tira as escamas dos nossos olhos, tira a nossa incredulidade, tira, Deus, essa nossa necessidade humana de precisar enxergar a realidade para crer. Nos ajuda a lembrar daquilo que o Senhor nos falou, daquilo que o Senhor nos fala, daquilo que o Senhor nos chama para viver. E o que o Senhor nos chama para viver é pautado no poderoso nome de Jesus. Que o Senhor derrame, Senhor, a tua cura onde nós precisamos. Que o Senhor se revele a nós em cada situação que nós precisamos lembrar que o Senhor é poderoso para ressuscitar. Em cada lugar, Senhor, seja na nossa casa, nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nos nossos negócios, Senhor, na nossa sociedade, que a gente possa lembrar que o nome do Senhor é poderoso. Convido você para declarar isso nessa manhã, que o nome de Jesus, ele é poderoso. Jesus é sobre tudo.
Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que você possa viver nessa Páscoa, experimentar a ressurreição e a vida que é conquistada por Cristo Jesus. Que você tenha um domingo abençoado no nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma semana abençoada e que você possa lembrar desse nome poderoso de Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo.